Tá, começou a gravação. Então, hoje o nosso encontro do dia 5/7 é o nosso grupo de estudo, né, do livro de Urante, no primeiro documento, e nós vamos fazer aqui a nossa lembrança, a nossa ceia de comunhão com o nosso amado Jesus, que esteve aqui na Terra há alguns anos atrás, e ele nos ensinou que toda vez que, que a gente juntasse, que a gente se lembrasse, para se lembrar dele, a gente faria esse rito. Né? Então, lá no livro de Urante, no documento 179, no subtítulo Instituindo a Ceia da Lembrança, tem as orientações de Jesus a respeito dessa ceia. E o Carlos sentiu no coração de fazer todas as vezes que a gente abrisse esses estudos espirituais, né? Que a gente lembrasse de Jesus, que a gente, com esse processo, com esse rito, a gente entrasse em conexão com ele. Então, quem tiver o vinho, nós vamos primeiro tomar o vinho, conforme a orientação dele, depois nós vamos comer o pão. Então, segundo o texto de Urântia, ele fala o seguinte, no, no primeiro parágrafo: quando lhe trouxeram o terceiro cálice de vinho, o cálice da bênção, Jesus levantou-se do divã e, tomando o cálice nas mãos, abençoou, dizendo: tomai deste cálice, todos vós, e bebei dele. Este será o cálice da lembrança de mim. Este é o cálice da bênção, de uma nova dispensação de graça e verdade. E será, por vós, o emblema do outorgamento e da ministração do Divino Espírito da Verdade. E eu não beberei novamente deste cálice convosco, até que, em uma nova forma, possa beber convosco no reino eterno do Pai. Quando terminaram de beber dessa nova taça da lembrança, o mestre tomou o pão e, após dar as graças, partiu em pedaços e, mandando que o passasse adiante, disse: tomai este pão da lembrança e comei-o. Eu vos disse que sou o pão da vida. E este pão da vida é a vida unida do Pai e do Filho, em uma só dádiva. A palavra do Pai, como revelada no Filho, é de fato o pão da vida. Depois de haverem comido o pão da lembrança, o símbolo da palavra viva da verdade, encarnada à semelhança da carne mortal, todos se sentaram.
Isabela, depois, eu falei-te que seria o 9, mas lê o 7 e o 9, tá bom? Sim, obrigada. Após haverem entrado em meditação, por alguns momentos, Jesus continuou falando. Quando fizerdes essas coisas, lembrai-vos da vida que eu vivi na terra entre vós e rejubilai, pois eu devo continuar a viver na terra convosco, servindo por vós intermédio. Como indivíduos, não tenhais entre vós disputas sobre quem será o maior. Sede como irmãos. E quando o reino crescer e abranger grandes grupos de crentes, do mesmo modo devereis abster-vos de disputas pela grandeza e de buscar a preferência entre tais grupos. Depois que Jesus estabeleceu assim a ceia da lembrança, ele disse aos apóstolos: E sempre que fizerdes isso, fazei em lembrança de mim. E quando vos lembrardes de mim, primeiro olhai para a minha vida na carne. Lembrai-vos de que eu estive certa vez entre vós. E então, pela fé, podeis saber que todos vós ireis algum dia cear comigo no reino eterno do Pai. Esta é a nova Páscoa, que eu deixo convosco, a da memória, a minha vida de outorga, a palavra da verdade eterna, e do meu amor por vós, da efusão do meu Espírito da verdade sobre toda a carne. Amém. Amém. Eu posso. Eu vou cantar um coro. Ok. Toda a glória a Jesus. Toda glória a Jesus. Toda honra a Jesus. Seu santo nome vamos exaltar. Amém. Amém. Ok, gente. Nós tínhamos ficado na página 31 no documento 1, tópico 7. Valor espiritual do conceito de personalidade. Quem quer ler os três primeiros parágrafos? Roberto, quer começar? Pode começar. Posso ler, então? Pode. O valor espiritual do conceito de personalidade. Quando Jesus falou do Deus vivo, ele referiu-se a uma deidade pessoal,
o Pai do céu. O conceito da personalidade da deidade facilita a amizade, favorece a adoração inteligente, promove uma confiança arejada. As interações podem dar-se entre coisas não pessoais, mas não há amizade. A relação de amizade entre pai e o filho, tanto quanto entre Deus e o homem, não pode ser desfrutada, a menos que ambos sejam pessoas. Somente as personalidades podem comungar uma com a outra. Embora essa comunhão pessoal possa ser imensamente facilitada pela presença de uma entidade tão impessoal quanto o ajustador do pensamento. O homem consegue a união com Deus, mas não como uma gota de água poderia encontrar a unidade com o oceano. O homem consegue a união divina por meio de uma comunhão recíproca espiritual progressiva, pelo relacionamento da personalidade com o Deus pessoal, ao atingir, de um modo crescente, a natureza divina, por meio de uma conformidade inteligente, buscada com todo o seu coração à vontade divina. Uma relação tão sublime só pode o conceito da verdade poderia ser certamente mantido à parte da personalidade. O conceito da beleza pode existir sem a personalidade. Mas o conceito da bondade divina só é compreensível em relação à personalidade. Somente uma pessoa pode amar e ser amada. E até mesmo a beleza e a verdade não teriam esperança de sobrevivência se não fossem atributos de um Deus pessoal, de um Pai repleto de amor. Ótimo, obrigado, Roberto. Tem mais para ler os próximos 3 parágrafos, por favor? Arlindo, força. Pode ler, por favor. Arlindo está com o microfone desligado. Arlindo? O Arlindo levantou a mão. Você precisa ligar o microfone ali. Está falando comigo? Não, o Arlindo levantou a mão, mas estava com eu não percebi. Não tá. podemos entender inteiramente como Deus pode ser primordial, imutável, todo-poderoso e perfeito, e ao mesmo tempo estar cercado por um universo sempre em mutação e aparentemente limitado por leis. Um universo em evolução de imperfeições relativas. Contudo, podemos conhecer tal verdade na nossa própria experiência pessoal, posto que mantenhamos todos a identidade da personalidade e a unidade da vontade, a despeito das mudanças constantes, não apenas em nós próprios, mas também no nosso ambiente. A realidade última do universo não pode ser captada pela matemática, nem pela lógica, nem pela filosofia. Apenas a experiência pessoal pode captá-la, em conformidade progressiva com a vontade divina de um Deus pessoal. Nem a ciência, nem a filosofia, nem a teologia podem atestar a personalidade de Deus. Apenas a experiência pessoal dos filhos pela fé do Pai Celeste pode tornar-se efetiva a compreensão espiritual da personalidade de Deus.
os conceitos mais elevados de personalidade no universo implicam identidade, autoconsciência, vontade própria e possibilidade de autorrevelação. E essas características implicam ainda uma comunhão de amizade com personalidades outras, iguais e diferentes, tal como existe nas associações das personalidades das deidades do paraíso. E a unidade absoluta dessas associações é tão perfeita que a divindade torna-se conhecida pela indivisibilidade e pela unidade. O Senhor Deus é um. A indivisibilidade da personalidade não interfere na dádiva feita por Deus, do seu Espírito, para que viva nos corações dos homens mortais. A indivisibilidade da personalidade de um pai humano não impede que ele reproduza filhos e filhas mortais. Ótimo, obrigado, Helena. Quem mais para ler o resto do tópico? Vou ler então. Quem sei, né? Esse conceito de indivisibilidade associado ao conceito de unidade resulta na transcendência tanto do tempo quanto do espaço, feita pela ultimidade da deidade. Portanto, nem o espaço nem o tempo podem ser absolutos, nem infinitos. A primeira fonte e centro é a infinitude, que transcende de modo inqualificável a toda a mente, a toda a matéria e a todo o espírito. A existência da Trindade do Paraíso é um fato que não viola de forma alguma a verdade da unidade divina. As três personalidades da Deidade do Paraíso são unas, em todas as suas reações à realidade do universo e em todas as relações com as criaturas. E a existência dessas três pessoas eternas tão pouco viola a verdade da indivisibilidade da Deidade. Eu estou plenamente cônscio de que não disponho de nenhum idioma adequado para deixar claro para a mente mortal como essas questões do universo mostram-se para nós. Mas vós não deveis desencorajar-vos. Nem todas essas coisas estão totalmente claras. Mesmo para as altas personalidades pertencentes ao meu grupo de seis do paraíso. Tende sempre em mente que as verdades profundas a respeito da deidade irão clareando-se cada vez mais à medida que vossas mentes progressivamente tornarem-se mais espiritualizadas durante as sucessivas épocas da longa ascensão mortal até o paraíso. Apresentado, vai continuar aqui? Sim, por favor. Apresentado por um conselheiro divino, membro de um grupo de personalidades celestes, designado pelas anciões dos dias em verso, sede do governo do sétimo superuniverso, para supervisionar os trechos seguintes desta revelação vindoura, que tem a ver com os assuntos de além das fronteiras do universo local de Nébada. Eu fui incumbido de responder pelos documentos que descrevem a natureza e os atributos de Deus, porque eu represento a mais alta fonte de informação disponível para tal propósito, em qualquer mundo habitado. Tenho servido como conselheiro divino em todos os 7 superuniversos, e por muito tempo residi no centro de todas as coisas, no paraíso. Muitas vezes tenho eu desfrutado do prazer supremo de uma estada na presença direta do Pai Universal. Eu retrato a realidade e a verdade da natureza e dos atributos do Pai. Com autoridade indiscutível, eu conheço aquilo de que falo. Ok. Espaço para comentários. Sim, Roberto. Olha, eu estou ouvindo uma sinfonia de crianças aí. É do meu. Ela... Crianças aqui próximo.
Faz O parte céu faz parte do. da alegria, não é? Mas atrapalha o som para vocês? Não, o voz de criança, para mim, Não, estou a é. dizer, se interfere interfere para vocês não ouvirem bem uns aos outros, interfere alguma coisa? Um pouquinho? Peraí, que eu vou começar a desligar o microfone. Carlos, eu queria comentar, eu acho que ele fala aí num parágrafo, se puder colocar, é o parágrafo que ele fala que a beleza e a verdade podem ser concebidas sem a personalidade, mas a amizade e a bondade, ela tem que ter a personalidade. Olha, eu acho que é o primeiro parágrafo, não, é isso aí, ó. O conceito de verdade poderia ser certamente mantido a parte da personalidade. O de beleza também. Mas o de bondade só é compreensível em relação à personalidade. Eu falo isso porque a filosofia, e muitos dizem a respeito do verdadeiro, do belo e do bom. Aí você tem verdade, beleza e bondade. Então, existem também 4 circuitos da realidade. O circuito físico eu associo com a beleza. A mente, que é um dos circuitos da realidade, eu associo com a verdade. E a bondade, eu associo com o espírito pessoal. Então, eu vejo essa trindade nesse parágrafo 3, que a beleza, uma realidade física, pode ser bela. Um entendimento da mente pode ser verdadeiro, mas a bondade está associada à personalidade. E aí, esse outro parágrafo aí, o 4, ele diz mais um fato que eu acho que nos permite entender a natureza da personalidade. Por quê? As coisas podem até ser belas. As coisas físicas, às vezes, podem obedecer leis perfeitas e mecânicas. Mas a personalidade, a amizade, é algo criativo, dinâmico e qualitativo. Cada pessoa é única. Então, cada relacionamento pessoal, inclusive os relacionamentos pessoais citados nesse parágrafo 4, eles são dinâmicos e vivos. Então, olha o que ele diz. Ele fala... Não, na verdade, é o que ele fala da gota d'água. Eu acho que é o parágrafo 3, do 2, que ele fala, isso aí, ó. Ele fala que o homem consegue a união com Deus, mas não como uma gota de água poderia se encontrar a unidade com o oceano. O homem consegue a união divina por meio de uma comunhão recíproca, espiritual progressiva, pelo relacionamento da personalidade com um Deus pessoal. Ou seja, uma gota se unindo com um oceano pode ser um evento mecânico, um processo físico mecânico de coisas. E a realidade física, ela são entes que são cópias quantitativas de modelos originais. Então, é cópia. Mesmo os processos físicos são mecânicos, você pode repetir eles. A realidade da personalidade é dinâmica, viva e única. Cada pessoa é única e cada relacionamento pessoal é único. Por isso, o homem se une a Deus não mecanicamente, como uma gota física se une ao oceano num processo mecânico. Ele se une a Deus numa relação pessoal. E isso traz à luz
uma característica muito importante da personalidade. E esse tópico é o valor espiritual da personalidade. E qual é esse entendimento que transparece nesse parágrafo? Cada pessoa é única. Cada pessoa tem uma qualidade única. Então, um relacionamento entre duas pessoas, inclusive da nossa pessoa, com Deus pessoal, que é o que está dito aí, ele é algo vivo, ele é qualitativo, ele é como uma amizade. Cada pai, um pai com cada filho tem uma relação única. E, por fim, o último comentário que eu queria fazer, que me vem à mente, se você pode ir para os parágrafos adiante desse tópico, do primeiro documento sobre o Pai Universal. Isso que eu falei, não era ainda aí, mas no parágrafo 5, tá? Aí no 5, ele fala, isso, isso. Veja, a realidade última do universo não pode ser captada pela matemática, nem pela lógica, nem pela filosofia, apenas pela experiência pessoal. Por quê? A matemática, ela lida com coisas quantitativas, tem números, entendeu? E tudo que é quantitativo, tudo que é físico, você conta cópias. Então, a realidade não deificada das coisas, ela é quantitativa porque você conta quantas cópias. Você tem um elétron, 2 elétrons, e a matemática, que é a linguagem da ciência material, ela reproduz esses números, refaz esses experimentos em cópias no tempo e no espaço. A personalidade não. Como cada pessoa é única, não tem cópia. Esse momento que a gente está vivendo agora, Sidney, Arlindo, a pessoa da Isabela, a pessoa do Carlos, e eu, e Deus, e Jesus Cristo, esse momento nunca vai se repetir, porque cada um de nós somos uma pessoa única. Então, olha o que ele diz nesse parágrafo. Não é a matemática das coisas quantitativas, nem mesmo a filosofia e a lógica dos signos e significados da mente. Deus só pode ser entendido, que é a realidade última, a pessoa de Deus, por uma experiência pessoal, em conformidade progressiva com a vontade divina de um Deus pessoal. Né? E, por fim, eu passei aí, cada parágrafo do livro de Durante, ainda mais sobre a personalidade de Deus, é infinito. Mas é o parágrafo que ele fala que a personalidade transcende o tempo e o espaço. Né? Então, onde é que ele fala de tempo e de espaço? Eu acho que é indivisibilidade. Aqui, eu acho que é o 7. Isso, Esse conceito de indivisibilidade, associado ao conceito de unidade, resulta na transcendência, tanto do tempo quanto do espaço, feita pela ultimidade de Deus. Portanto, nem o espaço, nem o tempo podem ser absolutos nem infinitos. A primeira fonte centro é a infinitude que transcende de modo inqualificável a toda a mente, a toda a matéria e a todo o espírito. Jesus, lá na frente, ele disse que a personalidade é a única realidade que o homem tem contato, que pode transcender ao próprio tempo. E o que eu quero dizer? Por que o tempo e o espaço não podem ser absolutos? E não podem abarcar a totalidade da pessoa que nós somos na eternidade. É o seguinte,
Uma realidade absoluta, ela não se modifica com o tempo e nem se divide no espaço. Uma realidade absoluta, ela se mantém a mesma, indivisível por toda a eternidade. Na introdução do livro de Urântia, ele fala que a personalidade é imutável. Então, Deus, o Pai Universal, ele criou e deu para cada um de nós uma personalidade única, de qualidade única, que não muda. Então, ela não se modifica com o tempo. Então, é dito lá na introdução do livro de Urântia. A personalidade não é o corpo, não é a mente, não é a alma, não é o espírito. A personalidade é a única realidade invariável da criatura. Se a nossa pessoa real é quem nós somos na eternidade para Deus, o Pai Universal, a nossa personalidade transcende o tempo, porque ela não se modifica, conforme diz aí, ó, a personalidade, tanto o tempo nem o espaço, eles podem ser absolutos, porque as coisas que se modificam com o tempo, elas não estão na eternidade, a personalidade está na eternidade. Por isso que eu acho que Jesus falou que a nossa personalidade pode transcender o tempo. O que significa isso em termos práticos? Na reunião passada, a gente falou das pessoas que nós amamos, que não estão mais aqui. Pois bem, cada uma dessas pessoas e todas as pessoas, elas são uma realidade na eternidade, imutável em Deus, o Pai Universal. Então, eu creio que se nós formos fundo, através da nossa alma, do nosso eu divino, ajustador do pensamento, e tocar a personalidade real que nós somos em Deus, o Pai Universal, a gente pode, no Pai Universal, tocar a personalidade real e imutável na eternidade de todas as pessoas. E aí a gente transcende o tempo junto com o Pai Universal. E vive o que Jesus falou, que a personalidade transcende o tempo. Porque você toca a sua pessoa na eternidade em Deus e todas as outras pessoas reais, imutáveis e eternas em Deus. Isso, eu não sei se essa minha interpretação viaja muito na infinitude, mas, para mim, isso diz que não há barreiras de tempo e espaço se você ama a personalidade real de alguém na eternidade em Deus, o Pai Universal. Eu aí, Roberto, eu acho que aí extrapolaste. Não tenho nada a dizer quanto a toda a tua colocação, que achei maravilhosa, achei impecável, não é? E acho admirável que tu tens realmente essa memória de muitas passagens, de muitos pontos no livro, que é uma obra imensa, como bem sabemos, não é? Uma coisa enorme, não é? E tu consegues ter essa capacidade mental realmente de registrar muita coisa e trazer no momento de avaliar o enquadramento com outros pontos do livro, etc. Cara, és das pessoas mais impressionantes nesse aspecto, né? Sempre te falei isso e sempre me surpreende, né? Só acho que nesse final que tu colocaste em função da natureza da personalidade ser capaz, inerentemente, ao acessar o mais essencial da nossa personalidade, estarmos em contacto direto e automático com todas as outras, não há nada na revelação que aponte nesse sentido, tá? E nesse sentido, eu até era interessante que mesmo antes de tu começares a falar,
era um ponto que eu queria trazer, que era esta parte aqui que eu assinalei aí. O homem consegue a união com Deus, mas não como uma gota de água poderia encontrar a unidade com o oceano. Né? E é interessante que este é um ponto, cara, que assim, nesta nossa época moderna que estamos a atravessar, desde o século XIX para cá, há uma grande admiração em relação às filosofias orientais, às religiões orientais, etc. E criou-se assim uma tendência no mundo ocidental de valorizar a filosofia e a religião oriental comparativamente à ocidental, não é? De certa forma, como se houvesse uma divisão de águas e como se a oriental fosse uma supremacia em relação à ocidental, não é? E o que o livro de Nurantia nos mostra é que não é isso. É que, tudo bem, há aspectos oriental que são muito avançados, mas que a ocidental, até por caminhos que não foram os melhores no processo histórico das religiões, mas que a ocidental foi muito mais longe do que a oriental. E nesta época é interessante vermos que o pensamento assim generalizado é que os orientais foram mais longe na filosofia e na religião. E é o contrário. O máximo que os orientais conseguiram levar em termos de destino supremo do ser foi isso que está aí nessa frase. Foi como se no ápice da evolução individual, o indivíduo, o destino reservado para o indivíduo, é que ele se diluísse na luz divina, na luz de Deus, ou o que eles quisessem entender, que fosse Deus, ou que fosse a supremacia, ou o nirvana, ou o que for. Como se o indivíduo se diluísse. Quando é o contrário, exatamente. O indivíduo afirma-se cada vez mais. E daí a importância da personalidade, da individualidade. Que num prisma oriental é visto como algo do ego e não é. Há aí uma mistura conceitual, não é? Que eles não souberam resolver, nem o religioso ocidental conseguiu resolver, nem o religioso oriental conseguiu resolver. Quem traz a solução desse impasse conceitual, filosófico, religioso, é o livro de Nurantia, precisamente. Põe um ponto final nessas confusões todas que se estabeleceram, não é? E imagino direto ao ponto onde tu tocas no final da tua colocação, Roberto, o risco dessa visão de que alguém que tocasse a essência da personalidade já estaria em contacto inerente com todas as outras, o risco é reportar este entendimento de um mar de personalidades em que estão todas em contacto umas com as outras. Mas nem isso seria a solução. Nem isso seria solução, não é? Porque uma gota d'água está num determinado lugar. Um metro à frente é outra gota d'água que está mergulhada no mesmo mar, não é? Realmente, a essência que transforma o mar em mar, se pudéssemos entender um mar infinito, é Deus. É a pessoa de Deus. E esse é que é o real intermediário de todos. Todas as personalidades têm origem em Deus, Deus pessoa, e desembocam todos em Deus pessoa. Não tem essa história de necessariamente nós estarmos em união absoluta e total, umas personalidades com as outras, só de uma maneira, só em Deus e com Deus. E esse nível é divino. Nós ainda não estamos num nível divino. Nós estamos a caminho do divino. Nós estamos num processo gradativo, progressivo, evolutivo, a caminho da divindade. Nós ainda não somos divinos. Mas é isso que nos espera realmente. Tá? Mas neste ponto em que nós estamos, aqui no planeta Terra, Roberto, aí é que eu acho que é extrapolar demais.
essa ideia de que poderá ser por aí. Eu acho que, assim, voltando um pouco à reunião anterior que nós tivemos, temos que tranquilizar as nossas almas, os nossos corações, as nossas mentes em relação àqueles que amamos e já foram, porque o reencontro vai acontecer. Cada um está no seu processo, nós aqui no nosso processo, eles lá no processo deles. O reencontro vai acontecer, é inevitável, graças a Deus, não é? Então temos que nos tranquilizar e fazer o que nos compete aqui e agora, sermos realmente focados, trabalhar o que está ao nosso alcance e confiar em Deus quanto ao resto. Ter fé em Deus quanto ao resto, está tudo tranquilo com eles. As nossas órbitas não devem ser, em termos de foco de atenção, não devem estar transportas para os seres amados que já partiram. O foco. Agora, o coração é óbvio, o coração sempre vai estar a sentir a toda hora, todo minuto, todo segundo. E eles lá, com certeza, a mesma coisa em relação a nós. Mas isso é diferente, isso é um amor. É o amor que nos liga a todos, não é? Mas a presença, né? Isso é outra história. E só queria. Há aqui um ponto que eu queria falar, já esqueci-me agora, passou-me de repente. Não sei se alguém quer falar agora para não estar aqui da manhã a tomar conta do espaço todo. Se alguém quiser falar algum comentário. Eu queria ouvir a Isabela, Sidney, Arlindo, e depois continuar esse diálogo e a diferença de individualidade e personalidade. Mas primeiro eu quero ver se a Isabela, o Arlindo, Sidney, a gente tem conversado muito disso também, se eles querem falar. Sim, Arlindo, pode falar. É que tinha percebido um negócio ali, passou um insight, alguma coisa assim, que nem ele diz ali, né? Que ele, esse tipo que escreveu, né? Um conselheiro divino, que falou ali sobre. E ele não encontra, ele mesmo reconhece, ele sabe que não encontraria nenhuma linguagem, né, do nosso mundo para falar aquilo que ele tentou passar para nós, tipo, para ele passar para nós. Só que daí tem uma parte do livro de Urântia também, não sei se está nesse documento ou em outro, que fala que aquilo que, por exemplo, com as palavras, pode ser que ele não consiga transmitir, possa ter dificuldade, mas eles sabem que nós temos um ajustador dentro de nós, né? Que nos facilita muito a isso. Às vezes aqueles significados que não podem ser transmitidos com palavras, mas tipo a pessoa mesmo sem ter uma palavra para traduzir aquilo foi compreendido dentro da nossa mente, né? E daí é quando ele fala ali sobre essas três pessoas da deidade, né? Que até para eles é difícil compreender como essas três personalidades, né, podem se tornar um Deus só. E daí aquilo ali, conforme a gente vai fazendo as comparações, assim, me parece que aquilo ali até ficou claro, né? As três personalidades é Deus, né? Tipo, talvez essa categoria de Deus, ela vai além, né? Ela está num patamar além do que nós estamos acostumados a ouvir, né? Esse Deus, ele é Deus em três personalidades, essas três personalidades mais altas de todas as personalidades, de todos os seres pessoais do universo, né? Essas três personalidades mais altas, elas formam essa categoria de Deus, né? Então, alguma coisa assim me chamou atenção, né? Porque nós também, né? Nós temos essas partes em nós, né? A alma, personalidade, corpo, e o ajustador que vive em nós. Então, como que tudo isso se comunica e ganha uma unidade.
e de repente essas três personalidades aí, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, também eles sejam algo do tipo, né? Essas três personalidades possuem essa unidade que nós falamos tanto a palavra Deus, que seria, claro, que daí ele diz, né, também que em último caso, se a gente não saber dizer quem é Deus, nós poderia classificar como o Pai Universal. E outra coisa também, né, que eu estava pensando ali, que tem uma passagem ali dessa leitura que foi feita hoje, que diz que o ajustador, ele facilita, né, essa nossa aproximação com o Pai Universal, e mesmo o ajustador sendo impessoal, né, mas ele facilita, ele é essa comunicação, né, e deu assim, uma impressão, uma ideia, então, que, tipo, mesmo nessa distância toda, mesmo o Pai Universal estando lá na eternidade, estando lá distante, mas parece que, ao mesmo tempo, ele é acessível para nós, né? Através do ajustador, né? Ou alguma coisa em nós que faz a gente compreender, né, essas coisas, mesmo que seja simples, não seja assim uma coisa assim, eu estou vendo isso, estou vendo totalmente. Não, às vezes a gente tem essa impressão, às vezes pode ser alguma coisa leve, mas a pessoa compreende que se trata de alguma coisa, né? Mesmo que eu não possa ver, mas isso me mostra que é uma realidade, né? Pela fé, ou de alguma forma a gente entende que isso é real, né? Era isso daí. Pode falar, Ciro. Eu só consegui entender umas coisas interessantes aqui. Ainda bem que ele deu a personalidade, né? Que provavelmente, quase com certeza, eu não ia conseguir desenvolver uma personalidade, não. Ia ser muito difícil. Assim como ele doou também o ajustador, assim como o pai doa tudo, dá todas as condições para que a gente possa chegar a ele. E pouca coisa, na verdade, eu posso fazer, porque ele já me deu todas as condições, né? Aí ele explica aqui como é que faz isso, né? Nós conseguimos a união, essa comunhão recíproca, né? E é progressiva. O relacionamento da personalidade com Deus ao atingir de um modo crescente a natureza divina, por meio de uma conformidade inteligente, buscada com todo o coração, à vontade divina. Então, esse é a minha parte, essa é o meu esforço. É isso que eu tenho que fazer. E não vai ser de repente, não. Assim como o universo veio, é tudo progressivo, é tudo num crescente, calmo, tranquilo. As coisas vão acontecendo e se sucedendo, né? E eu tenho a mania de querer as coisas para ontem, né? E não é bem assim. Lá com o pai as coisas são calmas, tranquilas. Eu vou conseguindo por dedicação, né? Pelos meus atos, pelas minhas palavras, pelas minhas procuras, pelo meu próprio desenvolvimento e me chegando ao pai. Fora isso, de repente não acontece nada. De repente, só no livro de Urântia, né? De repente apareceu uma molécula nova lá quando começou a criação. Aí tinha uns de repente. Mas aqui, em se tratando de nós humanos, eu vejo que não é assim, não. Que o nosso crescimento é bem vagaroso, bem lento. E por isso que o livro fala, né? Muitos não conseguem aqui, vão conseguir lá nas Morôncias, porque realmente fácil não é. E é lento, ou é um processo lento, é um processo de desenvolvimento, né? Mais ou menos isso.
Eu posso falar, ô Carlos? Essa sua fala, Sidney, me veio a lembrança do Adão e da Eva, que eles tinham um projeto e o projeto tinha um tempo longo, né? E de repente o Caligástica achava que tinha que ser rápido, 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 né? E aconteceu o que aconteceu. E eu entendo, assim, que o que é rápido é do ego, né? Eu controlo, eu sou, eu aconteço. E o que é lento é espiritual. Ele vem do nosso ser essencial. A natureza é devagar, né? Agora, o que a gente faz é muito rápido. E quanto àquela fala do Arlindo, das três pessoas, das três trindades, a trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito, eles parecem que estão separados, mas eles são um. Então, nós temos o nosso ajustador, nossa personalidade e, e a nossa mente, né? E parece que nós, além do que, nós temos vários personagens dentro de nós para lidar com esse mundo, né? E que nós não temos nem noção quem são esses personagens. Então, embora pareça muitos, nós somos um, tanto internamente quanto fora. Me dá essa sensação. Quando o Carlos fala, a gota d'água no oceano, né, que está aqui. O oceano eu só posso me comunicar com o universo, com tudo, quando eu estou dentro do oceano. E o oceano, a água toda do oceano, é o próprio Deus. Eu existo porque Deus existe. E na leitura anterior, Deus disse, nada pode existir fora de mim. Não foi exatamente essa palavra, mas ele colocou, eu entendi assim, nada pode existir fora dele. Nada, nada. Não sei se viajei, igual da outra vez. Sim, Aline. O microfone, Aline. Microfone. Eu queria que a Isabela falou sobre a pressa, né? Que a gente, às vezes, também nós somos lentos, né? A nossa natureza, devagar, tudo, né? E até Jesus falou, né? Como sois lentos para acreditar e tal, né? E daí, essa semana me veio um pensamento também, né? Porque eu fui impulsivo, né? Fui impulsivo querer comprar um negócio na internet ali, aquele CPU, né? Que estava em promoção, só que era propaganda enganosa, né? Que eu vi no Facebook. E daí eles mostravam um descontão lá, daí é 137, e eu já imagino que eu perdi esse dinheiro, né? Daí me veio depois um pensamento assim, me veio por causa quando a gente é impulsivo, né? Impulsivo, me veio a compreensão junto com a palavra impossível. Daí até eu anotei, né? Aqui, as coisas impossíveis são para as pessoas impulsivas. Quanto mais impossível for, mais impossíveis as coisas se tornam. Então, essa pressa, né? Às vezes, tem outro pensamento que se diz por aí, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, quando a gente quer fazer as coisas tudo em cima da hora, acaba fazendo errado, acaba saindo como não era para ser, não pensa direito, não calcula direito, acaba não fazendo, tipo, não vendo o de que maneira que iria dar mais certo, né? Então era isso que eu queria lembrar também. Obrigado pelo espaço. Sim, Roberto, pode falar. Olha, eu gostaria de falar a transcendência da pressa pelo centramento na essência eterna
e a diferença da individualidade do eu, do ego individual que se modifica, e da personalidade que é imutável na eternidade. E esse parágrafo ele é importante. Ora, eu creio que nós temos pressa quando nós estamos no tempo. A gente está no tempo, tem algo que está no futuro que a gente quer alcançar, e aí a gente tem pressa para alcançar aquilo que não está presente agora. Tem uma frase que diz que Jesus Cristo era um trabalhador calmo e feliz, e que João Batista era um operário franco e ardente. De onde vem essa calma do Senhor? No meu entender, e também pela minha experiência, quando você está centrado e consciente da presença do eu divino, ajustador do pensamento, da presença da pessoa do Pai Universal e da pessoa que você é para Ele, está tudo aqui. Está tudo aqui no seu coração, no coração da sua alma. Então não tem pressa, só tem bem-aventurança, só tem a sua mente aos poucos se tornando consciente desse eterno agora fluindo. Não tem pressa. Tudo que é importante, você já sente no altar do seu coração. Então, a solução para a pressa, no meu entender, é você sair do tempo e entender que a essência eterna já está com você. Aí é calma, é um desfrutar contínuo. Outro ponto, Carlos, olha, isso que você falou da visão dos orientais, dos ocidentais, isso está em vários aspectos, em várias partes do livro de Urantia. Mas eu não sou uma espécie de um computador que tem vários conceitos intelectuais e consigo juntar tudo. Não, eu vivo essas realidades. Por isso que os conceitos de várias partes do livro de Urantia, eles não são como vários significados e bits de informação que eu reúno na minha mente intelectual. Não, eu vivo pessoalmente cada aspecto disso, e por isso está tudo unido no meu coração e da minha alma. E um dos pontos muito importantes que você comentou, Carlos, quando você leu esse segundo parágrafo desse tópico 2 do documento 1, Pai Universal 7, o valor espiritual do conceito de personalidade. Você falou da individualidade, que os orientais, e é verdade, eles achavam que a nossa individualidade se dilui no oceano de Deus, né? Os budistas, eles falam de você entrar no nirvana, mas os hinduístas é Paramatma, a alma universal. Então, os brahmanes também, eles falam, você entra na luz e fica tudo branco. Não sobra algo de você. Pois bem, mas isso, o que falta para eles? No meu entender, falta o conceito de personalidade. E personalidade não é a mesma coisa que individualidade. Veja, no documento 112, ele fala assim, esse processo, o processo da vida, tem a ver com o eu, a individualidade. Aí ele fala, mas isso não tem nada a ver com a personalidade. E também eu explico, você pode juntar partes e formar um eu individual. Aí, mas o revelador diz que a personalidade é antes disso. Isso é muito importante de entender.
Porque, às vezes, a gente pensa que a personalidade a gente junta partes e forma uma pessoa. O livro Durante, em vários momentos, diz que não. Que o eu, a individualidade, você junta partes. Mas a personalidade é um todo, numa relação com um todo. Onde que essa distinção de personalidade e individualidade, que é o eu, que é o ego, ela aparece clara também. Na introdução do livro de Urântia, quando ele define personalidade, ele diz: a personalidade que unifica os fatores associados de individualidade. O que é a individualidade? É o eu. Então, aí ele diz antes: a personalidade não é o corpo, que é o eu material, não é a mente, que é o eu intelectual, não é a alma, que é o eu moroncial, nem é o espírito, que é o espírito, o eu espiritual com novo nome. Ele fala que a personalidade não muda. O eu, a individualidade, muda. E a personalidade, que é o todo do ser, é quem unifica esses fatores associados de individualidade. Então, a gente não... Eu acho que a gente comete um equívoco quando a gente acha que o nosso eu, o nosso indivíduo, o nosso ego é a nossa pessoa. Entendeu? Quando a pessoa é o todo do ser. E é quem unifica. Eu vou dar um outro exemplo para essa distinção importante entre individualidade e personalidade. Você tem uma fábrica, você pode montar um carro. Você junta o pneu, junta a carroceria, você junta partes de um sistema, que é o carro, um sistema mecânico, e forma um carro. Mas tem a pessoa que planejou e que montou o carro. Então, os veículos de expressão da nossa pessoa, o veículo material, o veículo intelectual, moroncial e até espiritual, eles são partes do nosso eu, da nossa individualidade. Mas a personalidade é antes disso. A personalidade é antes disso. A personalidade é o todo do ser. E ela tem diretamente uma relação com o Pai Universal. Eu não imagino que eu possa ter um contato com a pessoa eterna de qualquer outra pessoa se não for em Deus, o Pai Universal. Só que Deus, o Pai Universal, enquanto pessoa, ele não é coisa, ele não é um oceano, ele é uma pessoa única, com o qual somente com relacionamento pessoal eu chego nele. Nos próximos documentos, a gente vai ler que ninguém é pessoa senão para Deus, o Pai Universal. E o que eu disse na minha fala anterior é que o meu eu intelectual, na minha mente, eu toco o meu eu moroncial, que é minha alma, e chego no meu eu divino, o ajustador. Aí eu estou em contato com a pessoa de Deus, para o qual eu sou a minha pessoa. A minha pessoa não existe senão para Deus, o Pai Universal. E aí ele pode me dar, nele está a essência, a origem, o destino da personalidade real em todos. Então, na infinitude da pessoa de Deus, estão todas as pessoas na eternidade. E por isso que eu acho que quando você discerne Roberto, falhou aí a tua comunicação. Tá sem som, Roberto. Roberto, tua comunicação falhou, Roberto.
Não é que eu não vejo o Roberto tendo caído da internet. Ele está aí, não é? Só que... Ele está no celular, pessoal. Ele estava no celular e numa área externa, me parecia. Caiu. Agora caiu. Caiu. Se ele aparece aí. Eu achei interessante isso que ele falou, que a personalidade é o todo e que a individualidade é a soma das partes, que é o que nós estamos formando agora a partir das nossas experiências, das nossas percepções. E essa individualidade, isso vai ser levada pelo ajustador, vai ser somada na memória que o ajustador vai levar, é isso? Sim, a lógica é essa, né? Ah, tá. A lógica é essa. Eu entendo diferente. Eu Diga acho que a assim, personalidade é que contém tudo e que faz a junção de tudo. Não a minha individualidade. A personalidade. Ela é a facilitadora. Ela faz com que as partes se juntem, né? Como se fosse isso. Porque, veja bem, se a pessoa não aceitar prosseguir no caminho até o Pai, ela vai ser destruída, né? Vamos dizer assim. Mas a personalidade volta ao Pai. É a personalidade que contém todas as informações daquela pessoa. Assim, mais ou menos, que eu entendo. A alma entra onde nessa história? A alma que a gente está formando. Eu não entendi o que você falou, Daniela. Eu estou perguntando, e a questão da alma? Porque a alma ela é diferente da personalidade, certo? Onde ela fica nessa história toda? A alma é a parte moroncial. A alma que você está criando seria aquela alma imortal, a que vai prosseguir na carreira pelos mundos moronciais. A personalidade é outra coisa. A personalidade é doada pelo Pai para nós. A alma, nós lapidamos ela. Na verdade, a alma mortal, quando o ajustador vem, ele já traz ela. Depois nós vamos trabalhando essa alma e tornando ela, fazendo com que ela seja uma alma imortal para poder seguir o caminho pelos mundos moronciais. Mais ou menos isso que eu entendo. Sim, mas essa alma, ela faz parte da individualidade, ou não? Sim, é a minha alma, né? Certo. Não existe uma... É a minha, né? Eu só posso mexer com a minha. A individualidade é a soma das partes. Quais são as partes? A alma, o intelecto, quais são as partes? Então deixa-me... Pode falar. Só mencionar aqui um ponto para a Daniela, que não sei se ficou claro para ela, que assim, a personalidade vem logo na origem. Quando nós vimos para este mundo, para nascer neste mundo, já fomos originados do Pai, já somos personalidade. Mas a alma, pela descrição que está no livro Durântia, a alma só começa a surgir em torno dos 5, 6 anos de idade. Que é quando a criança toma as suas primeiras decisões morais. É nesse momento que o ajustador vem do paraíso, o fragmento do Pai Divino vem do paraíso, se aloja junto à mente humana e ele, o ajustador, começa a tecer, a produzir a alma a partir de toda e qualquer decisão espiritual, moral da mente humana. É como se a mente fosse um ventre, né? E o ajustador estivesse gerando uma nova criatura nesse ventre, em que o ventre é material, a mente humana é material, e a parte espiritual, que é o ajustador, ela começa a produzir a alma.
a criar, a edificar essa nova criatura no cosmos, não é? Mas a personalidade já vem antes. Aliás, quando o ajustador começa esse processo na mente humana, o grande propósito do ajustador é algum dia, no futuro, ele se unificar, ele se unir com a personalidade. Porque o ajustador vem do paraíso, só que ele é pré-pessoal. O ajustador não é personalidade. Nós somos personalidade. O ajustador não é. O espírito em mim não é personalidade. Então, o grande propósito dele é chegar no fim desta minha vida que eu tenho com ele aqui, no planeta, quando eu morrer, o grande propósito desse ajustador é que eu tenha decidido abraçá-lo para a eternidade. E aí ele ganha personalidade. Passa a ser a minha personalidade. O ajustador passa a ser o Carlos, digamos assim. Mas a coisa vai um pouco mais longe, porque eu passo a ter outro nome, na verdade. Essa nova criatura que nascerá dessa união entre o ajustador e a minha personalidade vai ter outro nome, que eu neste momento não sei qual é. Mas é isso que vai acontecer. Vai ser gerada uma nova criatura para o cosmos. E esta parte material, mesmo a minha mente material, ela desvanece na matéria. Desaparece na matéria, né? A continuidade é essa união, a garantia da continuidade pela eternidade é a união com o ajustador, porque o ajustador é eterno. O ajustador é o próprio Pai Divino, é um fragmento do Pai Divino. Ô, Carlos, eu ainda estou presa aqui. A personalidade é o todo. E a individualidade... Eu diria, assim... É a soma das partes. A soma das partes. É que assim... É que aquilo que o Sidney falou. A personalidade é como se fosse um eixo central, e as partes todas ficam juntas ao eixo. Orbitando, ou se ficam ganhando propósito e significado, porque se ficam acopladas à personalidade. Então, o que é que a personalidade tem acoplada a si? Vem o ajustador do paraíso, fica acoplada à personalidade. O corpo, a mente. O corpo, a mente, é tudo acoplado à personalidade. Então, não é como se a personalidade fosse um todo. Ela é o veio onde tudo se liga, onde tudo se articula, umas coisas com as outras. Articulam-se todas no eixo central da personalidade. Agora, se podemos dizer que a individualidade seria esse todo, essas partes todas juntas, poderíamos chamar isso a individualidade. Essas partes todas juntas, que caminham pela eternidade, pela vida, pela eternidade, não é? Agora, tem aqui uma coisa muito interessante, e tu, Isabela, que estás na área da psicologia, né, que é muito importante, e se alguém que depois venha ver este vídeo, que o vídeo vai ser publicado esta gravação vai ser publicada no YouTube, né? Alguém que venha depois, eventualmente, a ver esta gravação, esta conversa, é importante que deixar isto bem evidenciado, que a personalidade não é aquilo que os psicólogos definem como personalidade, tá? E é muito interessante ver que os psicólogos não conseguem definir personalidade. Então, tu, Isabela, que estás na área de psicologia, sabes que há muitas escolas de pensamento dentro da psicologia, em que uns dizem, a personalidade é isto. Depois vai à outra escola, não é isso, é aquilo. Então, os psicólogos ficam ali numa batalha de ideias, não é? Porque eles próprios não conseguem definir o que é realmente a personalidade. Mas, assim, um entendimento bem genérico, no prisma de um psicólogo, é que a personalidade seria o que nós chamaríamos de caráter, temperamento, essas coisas todas juntas, o caráter, o temperamento, a individualidade, essas coisas todas juntas na nossa perspectiva humana, digamos assim, que
que são coisas que são mutáveis, que estão sempre em mutação, se estão aperfeiçoando ou degradando, ou, enfim, na perspectiva da psicologia, é algo caótico, de certa forma, a personalidade. Então, o conceito que o livro Durante traz, que a revelação traz, é quase como uma resolução dessa confusão do que seja a personalidade. Então, resolve essa confusão. E diz assim, gente, esqueçam essas teorias todas, porque a personalidade é a pessoa. É tão simples como isso. É a pessoa. A pessoa sempre será aquela pessoa. Eu vou ser sempre o Carlos pela eternidade inteira. Até posso mudar o nome. Mas a essência, o Carlos vai ser Carlos pela eternidade. A Isabela vai ser Isabela pela eternidade, o Sidney vai ser Sidney pela eternidade. Nós vamos nos reconhecer na eternidade. Eu vou encontrar o Sidney daqui a 5 milhões de anos, Sidney, e vou convidá-lo para tomar um copo lá em cima das Morôncias. Porque olha o Sidney aqui. Eu nunca vi a cara do Sidney e de repente, olha o Sidney. Sidney, por aqui, cara. Vamos tomar um copo. Vamos tomar um copo. É o que o livro diz, nós seremos reconhecidos pela nossa personalidade. Né? E vamos tomar um copo. Lugar do universo. E vamos tomar um copo com Jesus, Sidney, porque o Jesus prometeu que ele ia beber e ele ia beber connosco lá em cima. Olha, os copos. A Daniela quer falar, parece. Alguém quer falar? O Zé Carlos conseguiu entrar, não sei se ele consegue estar atento. A Daniela. Então eu ia comentar que é interessante também como assim faz o link com essa história de que dizem assim, que a gente tem um programa mental original que a gente absorve supostamente até os 7 anos de idade, né? Que é totalmente moldado pelo meio que a gente vive, pelas pessoas que nos cercam, pela mente dos nossos pais, o povo que cerca a gente e tudo mais. E tem muitos de nós que a gente está nesse mesmo programa mental de 7 anos de idade até hoje. Mas isso faz um link muito grande com essa questão de quando chega o ajustador do pensamento, que no livro ele diz que é a partir dos 5 anos ou quando você faz 5, 6. a primeira escolha racional, né? E assim, moral. Moral. Escolha moral. E assim, e dentro dos estudos da mente, essa primeira escolha moral, ela tem muito a ver com o poder de decisão, né? É quando, por exemplo, uma criança, até 5 anos de idade, quando o pai e a mãe quer levar para casa dos avós, ela vai numa boa, não questiona. Mas a partir de quando passa uma idadezinha, ela chega aos 6 anos, aos 7 anos, o pai diz, vamos lá para casa do vovô, ela já diz, por quê? Não quero ir não. Então, assim, já começa, né? E aí eu achei, assim, interessante o link que faz entre o livro de Urântia e esses estudos, assim, em suma, aquilo que mais é mais compatível com a realidade, assim, universal, com relação a isso. Eu acho interessantíssimo. Verdade, Daniela. E essa coisa de pontes entre a psicologia e definições que são trazidas pelo livro do Urântia, tem uma também que é muito fascinante. Isabela, não sei se deves ter alguma noção disto ou teoria sobre essa questão, que é, nós sabemos que nós temos ali aquele período nos 40 anos, mais ou menos, em torno dos 40 anos, que há gente que define isso como uma morte. A pessoa chega ali em volta dos 40 anos e, de alguma forma, morre para a vida que tem levado até ali, para depois renascer em uma coisa completamente diferente. Mas, normalmente, é um período crítico da vida, ali por volta dos 40. Uns é aos 39, outros é aos 42, mas por ali, não é? Normalmente, assim, o padrão é que é altamente crítico para qualquer indivíduo, essa fase. E então nós temos, assim, o livro do Urântia, sem nunca ter entrado nesse campo da psicologia, até porque a psicologia ainda era
estava na infância, quando o livro do Urantia surgiu, não é? Eles dividem, o próprio ajustador do pensamento recebe nomes diferentes para cada uma dessas fases. É dos 5 ou 6 até aos 20 anos, depois dos 20 aos 40 e dos 40 para a frente. Eu não me lembro já quais são exatamente. Mas o ajustador recebe nomes diferentes. Acho que a partir dos 40, acho que é controlador ou até aos 40 é controlador do pensamento. Algo assim, não me lembro exatamente. Mas é interessante perceber que há essas fases definidas por essa relação padronizada do ajustador que muda nessas fases. E coincide com estas coisas que nós vemos na observação né, psicológica das coisas. É muito interessante isso. Eu vou completar a sua fala, que principalmente o Jung, né? Eu estudo mais o Jung. Então, até aos 3 anos, em torno de 3 para mais, um pouquinho para mais, nasce aí o ego. Antes disso, a criança, ela não tem ego, ela está envolvida no todo. Ela capta tudo, ela registra tudo, e aí, quando ela sai da simbiose com a mãe dela, a partir da relação do pai com a mãe, em algum momento ela sai dessa simbiose, que é uma saída feliz, que tem gente que não sai, e vai crescendo e fica parado ali. Então, nessa saída, neste momento, aí começa a nascer o ego. Eu sou diferente da minha mãe, eu penso diferente, eu sou assim. E aí a criança começa a sair de dentro de si e vai buscar o mundo, e vai buscando o mundo, e vai buscando o mundo. Aí eu achei interessante, seguindo o raciocínio da Daniela e o seu, que quando chega aos 5 anos, ele toma a primeira decisão moral. Isso, para mim, é o ego, tomando uma decisão. E aí ele vai crescendo. Na adolescência, ele quer sair, ele não quer parecer com os pais, ele quer parecer com o mundo, ele quer ser visto pelo mundo, ele quer ser o salvador, o Grayskull com a espadinha e tal, aquela coisa toda. Aí, quando chega lá pelos 25 anos, 21, o ego está pronto. Mas lá pelos 25, ele está no ápice do desenvolvimento dele. Eu posso fazer isso, eu sou isso, não tenho medo, tenho coragem, vai. Quando chega aos 40, ele está aí, aquela criança que antes não tinha ego, aquela criança interna que nós temos, que para mim é a personalidade, ela fala, agora eu vou no caminho, é interessante que você me sirva. Você, ego, esteja a meu serviço. E aí muitas pessoas criam uma resistência, não quer entregar o poder para esse ser essencial que está requerendo. Então, depois dos 40 anos, o Jung chama de self, ou si mesmo, aí começa a resistência entre o ego e esse si mesmo, que aqui é a personalidade, é o ajustador, né? É o ajustador que está aqui querendo fazer o controle da nossa mente. E aos 50 anos vai aprofundando, e a gente vai entrando de volta dentro de nós. Vamos entrando, até a gente sair do planeta. E quanto mais resistência eu tenho, mais problema eu vou ter. Enfermidade, dificuldade de relacionamento, enfim, todos os tipos de complicação. E quando eu concordo, eu sigo. E aquilo que eu não vivi lá na adolescência, digamos, um amor interessante, ou eu não fui numa praia, sei lá o quê. Então, e se o ajustador acha que é interessante, e a psicologia fala que o si mesmo, ou o self, acha que é importante eu viver aquilo, eu vou viver uma vida não vivida. É mais ou menos isso, dando assim uma pincelada. É isso aí, cara.
Muito interessante essas pontes, não é? Gente, é assim, nós com esse tópico 7 terminamos o documento 1, não é? Então eu acho que devemos ficar, em termos de livro, devemos ficar por aí, e no próximo encontro entraríamos no documento 2, né? Portanto, até ao final desta reunião, deste encontro, quem queira expor mais ideias sobre o que viveu neste primeiro documento, o que entendeu neste primeiro documento. Estamos abertos para ouvir qualquer um que queira comentar sobre o assunto. Eu achei super interessante o que a Isabela falou quando chega aos 40 anos. É como se... Eu entendo assim, que quando chega aos 40, eu estou nos 36, né? E aí, assim, o que eu percebo? Que nos meus 36, eu, tipo assim, me deu um cansaço de conflito interno, é como se eu tivesse dito assim, chega, agora eu tenho conhecimento suficiente, primeiro, de que aqui eu vou aprender pelo amor e pela dor. Então, eu tenho que parar de frescura quando for um negócio que não é bom, eu dizer, ok, mas o que é que eu vou aprender aqui? Porque aí eu já começo a reagir diferente. Então, essa conscientização é a primeira mudança que eu percebo que vai chegando com a maturidade e com a nossa busca de autoconhecimento, né? Também depende de quem busca, porque tem gente que morre sem ter essa noção, né? Ela continua, sei lá, meio no mecânico, no automático, assim, sabe? E aí é como se você realmente tomasse a decisão consciente de, tipo assim, caramba, eu tenho conhecimento de que eu tenho que fazer a vontade do pai. É mais interessante eu fazer a vontade do pai. E o que é isso? Ah, não sei. Mas quando chega essa parte de eu não tenho mais saco para estar em conflito interno, é um passo muito grandioso, porque quando você fica sem conflitos internos, tipo, uma coisa bem fútil, bem boba. Eu vou sair e eu estou indecisa sobre uma roupa. E aí eu visto aquela roupa que as pessoas vão me achar mais bonita com aquela roupa. Não, essa aqui a galera vai me achar mais impressionante, mas essa daqui eu vou me sentir confortável. Mas o povo vai me achar feia com essa aqui. Aí eu vou com aquela que as pessoas vão me achar mais impressionante. Mas o que eu queria mesmo é aquela que eu iria sentir confortável. Então, eu chego no lugar, eu começo um conflito. Eu começo a não me sentir bem. Então, assim, começa dessas coisas muito fúteis. Então, assim, quando você cansa desse conflito interno, com uma coisa do dia a dia, como escolher uma roupa, um lugar, o que é que eu vou fazer, qual é o meu destino hoje, como eu quero chegar no fim do meu dia hoje, como eu quero me sentir. Então, você vai tendo mais abertura, por mais que você não saiba se é o ajustador do pensamento que está falando ou não, você tem mais clareza. Então, eu percebo que quando vai chegando nessa fase dos 40, o papel do ajustador é mais... eu me relaciono melhor comigo mesmo e com o meu próprio ego. Eu começo a enxergar, hoje em dia, o que o meu ego é como se fosse uma criança, realmente. E aí eu vou para a teoria da resolução de conflitos. O que é resolver um conflito? É todo mundo sair ganhando. Não é só eu sair ganhando. Então, é como se eu chamasse assim, a galera, reunisse aquele monte de vozes na cabeça e dissesse, gente, qual é o melhor para a gente aqui? Vamos lá, vamos escolher. Vamos aqui, todo mundo ganhando. Só para eu ter paz interior, fim de conflito. Porque aí sim eu consigo ouvir. Teve uma moça que uma vez na reunião falou assim, mas como eu escuto o meu ajustador do pensamento? Aí eu falei, meu Deus... fazendo silêncio, como qualquer ser humano na face da Terra. Como é que eu vou ouvir vocês se eu estiver falando ao mesmo tempo? Não tem como. Então, assim, toda essa consciência que a maturidade vai trazendo e tudo isso que a gente vai pegando de conceitos, que aqui todo mundo já ouviu, o mundo é dual, o mundo é de polaridades, o mundo é de opostos. Mas quando o desenrolar da nossa vida não sai no que a gente diz que é legal, a gente se frustra. Ninguém quer, não, entendeu? E aí você não fala com o ajustador, você não silencia a cabeça. E assim,
É o meu ponto de vista, sabe? Acho que maturidade, busca por autoconhecimento é fantástico por isso. Uma coisa, você estava fazendo essa descrição, Daniela, e uma coisa que me ocorreu é a diferença que eu noto, tenho 61 anos, né? Então agora, a diferença que eu noto é quando vem um momento de frustração, de algo que não corre como eu queria que corresse, etc. Cara, é uma reação muito rápida. Tudo bem, a vivência, a experienciação da frustração, né? A emoção que vem da frustração, a tristeza, o que for, né? Mas, cara, mas é muito rápido. Não se deixa de viver a coisa, o abatimento, a frustração, a tristeza, um luto, digamos assim, né? Mas rapidamente sai daquilo. É uma questão de, sei lá, coisas às vezes bem que aos 40 anos se tinha vivido de uma forma muito pesada, como um drama terrível, sem solução. Agora passo pela experiência, no dia seguinte já estou pronto. Né? Eu antes poderia demorar, nos 40 anos, poderia demorar 3 meses para sair dessa impasse emocional. Né? Agora é um dia. É tipo assim, ok, aconteceu, estou frustrado, estou triste, mas bom, vamos lá. Tá? Começando, rolando tudo de novo. Vamos lá para a luta. Cara, assim, eu acho que é a maturidade que traz isso, né? É o crescimento, a fé que vai crescendo, vai aumentando a fé. Porque lá nas experiências passadas, né, a cada grande situação de grande impacto, de grande peso, uma pessoa pensava que ia morrer daquilo e não morreu. Então, 20 anos depois, a pessoa está viva e pensa assim, cara, já passei por isso, então vamos lá. Né? Então, é tudo isso, né? A fé vai crescendo, né, nessa experiência, né? E a calma, a paciência, né, a persistência, tudo isso se vai avolumando, né? E acho que é um pouco aquilo que a Isabela estava descrevendo, né? De realmente tomar posse de si próprio. Tipo, calma, calma, vamos lá. Né? Acho que a vantagem de envelhecer é essa mesmo, né? Eu achei interessante, é o que o Sidney falou. O Senhor nos deu tudo, a personalidade, o ajustador, a mente, o corpo, o planeta, todas as condições, os recursos, né, os vestidos, comida, tudo. Então, o que nós temos que fazer? É fazer essa união divina, essa comunhão verdadeira e recíproca com Ele. E aí vem o que a Daniela estava falando sobre ouvir o ajustador, silenciar a mente, né, para ouvir o ajustador. Mas eu acho que quando a gente busca essa comunhão, né, com o Senhor, ele, de certa forma, está participando desse processo. E quando o Arlindo fala, eu fui impulsivo, eu até anotei que ele falou, impulsivo é igual impossível. O impulsivo é impossível. Então, e quando nós estamos centrados, né, como diz o Roberto, centrados, nós estamos em comunhão, nós ouvimos mais, a gente percebe mais, e a gente está simplesmente em paz. Se vai acabar hoje a inscrição, você tem que pagar hoje, você sabe que você vai fazer. Agora, como que vai acontecer, você não sabe, você segue. Né? Então, assim, tem até uma frase que fala assim, tá tudo fluindo conforme eu não planejei. Então, assim, é um caos. A nossa vida é desse jeito. A gente acha que domina, que controla, que acontece, mas não é nada disso. Está tudo fluindo conforme Deus planejou. E seguimos. Agora lembrei-me de uma parte na vida de Jesus, na vida e ensinamento de Jesus, né?
em que eles estavam lá, os apóstolos de Jesus estavam num impasse terrível lá. Não me lembro qual era o conflito, mas era algo que estava desgastando até o relacionamento deles uns com os outros, né? E não havia uma solução à vista. Não me lembro o que era exatamente, mas não havia uma solução à vista, né? O que é que Jesus disse? Gente, vamos distrair-nos um pouco, vamos subir a montanha, divertir-nos um pouco, subir a montanha, ou curtir a paisagem, ou fazer uma fogueira lá em cima. Não é? É distração, curtir a vida só. Né? Lá foram eles, quando voltaram de lá, já estava, tudo tinha mudado. Primeiro, perceberam que o problema não era tão problema assim, não era nada que se resolvia por si próprio. Não valia a pena as pessoas estarem a matar a cabeça para dizerem qual é a solução para isto. Nem valia a pena estar à procura de solução. Simplesmente deixar a coisa seguir pelo seu próprio caminho, né? Então é também isso que traz essa maturidade também. Tipo, cara, tu já sabes que há coisas que não adiantam, não vale a pena fazer um bicho de 7 cabeças, uma tempestade num copo d'água. Cara, deixa passar, amanhã acorda-se outra vez e vamos ver como é que a coisa está. Não é vamos ver o que é que eu vou fazer, é vamos ver como é que a coisa está amanhã. Amanhã já percebe-se que não era tudo aquilo, né? É mesmo assim. Né? E Jesus falou que lá no documento, não sei se é o 149, 150, do 149 ao 159, ele fala que a gente tem que, para andar neste mundo, como diz aí o Sidney, eu vou voltar na comunhão, para que a gente ande nesse mundo bem, a gente tem que orar todo dia, sem parar. Por quê? Porque é o estado de alerta que ele fala, que a Bíblia fala, né? E ele fala, por que vocês têm que orar? Porque aqui não é brincadeira. E vocês não podem entrar em contato com o medo, porque o medo é perigoso. Porque você entra e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, e para sair dali, né, não é fácil. Você tem que ter um autodomínio, uma autodisciplina, uma consciência forte. E ele disse, então vocês orem que na oração vocês vão receber orientação, vocês vão receber alegria, vocês vão receber otimismo, vocês vão receber coragem. Que para andar no caminho de Deus, para me seguir, tem que ter muita coragem. Então, assim, e eu percebo que quando eu não oro, o trem começa a descer a ladeira abaixo. E então eu já sei que eu tenho que orar. Tenho que dar um jeito de orar. Andando, comendo, tomando banho, lavando roupa, sei lá o que, trabalhando, mas eu tenho que orar. E ele falou com os apóstolos isso. Parece, eu não me lembro, mas parece que quem não orou foi o tal do Judas. E ele caiu na confusão que ele caiu. Por quê? Ele estava dentro de um... Jesus estava do lado dele. Ele tinha que se conectar com Jesus. Porque forças, embora o Urântia não fale, mas tem o outro lado. Como diz a Daniela, todo mundo sabe que o universo tem polaridades. Aqui tem polaridades. Então, ele tinha que agarrar essa parte. Foi isso que eu entendo. Porque senão a gente vai ser engolido. E a gente estudando o livro de Urântia, querendo ou não, nós estamos criando uma consciência em várias dimensões. Eu não tenho noção dessa consciência. E isso exige essa oração. Escutou, Isabela? Escutei. Então, exige essa oração. Esse buscar o Senhor. Buscar a espiritualidade. Eu acho interessante que, assim, ao iniciar os estudos no livro de Urântia, tem uma parte que fala assim, que nem os anjos não entendem por que a gente sente medo. Né? E, assim, o que eu percebo é que
o medo é a nossa primeira tarefa de casa, porque o medo, ele vem realmente bem daquela natureza animal que é para ser usada como instinto de sobrevivência. As nossas células estão programadas para sobreviver. Se, por exemplo, eu digo assim, ai, meu Deus, se eu conseguir tal coisa, eu vou morrer. Pois então, você nunca vai conseguir aquilo. Sua mente vai trabalhar para você não conseguir aquilo, porque você vai morrer. Então, assim, às vezes a gente fala sem nem ter consciência, mas cada palavra tem um poder, causa um programa. E, assim, o medo, quem não trabalha medo, quem não pega isso como tarefa de casa, você fica paralisado. Porque o medo paralisa. O medo, ou ele te faz correr, ou ele te faz ficar paralisado. E, assim, o que a gente costuma ver, ou a gente mesmo reagir, é com a paralisia. Pouquíssimos de nós, a gente até faz, talvez, momentos depois, horas, dias, meses, tem gente que leva até anos, tem gente que nem sai, como eu falei antes. Mas, assim, para mim, eu percebi que o básico que isso me deu foi coragem, que é o oposto do medo. Então, assim, eu tenho mais coragem, eu já entendi. Caramba, a morte é uma técnica para sair da matéria. Ótimo, porque lá atrás eu tinha um luto que eu não tinha superado, mas agora, com essa consciência, então, assim, foi me dando coragem, foi me dando movimento. Por mais que não seja um movimento longo, de quilômetros, milhas e milhas, mas eu já saí do lugar que eu não gostaria de estar, só movida pela coragem. Então, assim, para mim, me trouxe coragem. O Sidney. Levantou a mão ali. Não, é que tem um texto do livro que fala que o ajustador escolhe, né? Ele não vem habitar a minha supramente aleatoriamente. Ele escolhe quem ele vai habitar. Então, ele escolheu, né? Então, agora segura a onda aí. Porque tem um outro texto que fala que ele é o piloto. Aí eu falei para ele, é o seguinte, você escolheu, né? Você é o piloto? Então pilota aí. Leva essa nave aí. Até onde ela tem que ir. É muito mais fácil. Eu não preciso escolher. Ele escolhe e vamos embora. Era só isso, obrigado. Mas também, Sidney, o ajustador parece que gosta de desafios. Ele gosta Exatamente. de botar a nave em alta velocidade, cabeça para baixo, para cima. A adrenalina pura, do começo ao fim. Eu já falei, essa coisa. Eu já tive essa experiência. Quando você pede ajuda a ele não vai te dar facilidade nenhuma. Ele vai te dar dificuldade. Se vira aí, você me pediu? Tô. Fazer aqui uma pequena lista para quando chegar lá dizer as coisas que o ajustador fez erradas. Tenho várias queixas para apresentar aqui. Até pelo menos para ver se o ajustador consegue rir um pouco, né? Se eu chegar lá já está bom, não vou reclamar, não. Eu acho que o ajustador deve ter sentido de humor, cara. Eu acredito que Deus tem sentido de humor. Tem o quê? Sentido de humor. Sentido de humor, Deus. Ah, tá. Eu acho que Deus ri. Eu acho mas não esse humor que nós temos aqui, né? Não é este. É uma outra coisa muito mais elevada. Eu chegar lá e apresentar uma lista dos erros que ele cometeu, eu acho que ele vai dar uma risadinha, vai. Acho que ele deve estar a rir agora. Então, a nossa próxima reunião é no dia 20/7, do início do documento 2. 20/8. Ai, do 8. Ai, meu Deus, eu estou no mês passado. Isabela, tu estás agarrada em julho, porque tu começaste a reunião a falar
Hoje, 6/7, eu ia Meu falar. Deus! Nossa! É secundário esse. Mas, ó, 20/7, e no dia seguinte é o aniversário do nosso querido Micael. 20/8, você falou 7. Oh, meu Deus, foi apanhado na tua onda. Exatamente. Um dia antes do aniversário do senhor. É, tu já viste? É mesmo 20? Domingo é 20, é? Sim, 20. O aniversário dele é segunda-feira. É 20 mesmo. E aqui agora. Então, o aniversário dele é segunda-feira. Interessante, vamos ter uma reunião um dia antes do aniversário do Micael. Certo. Vamos fazer aí uma. Quem é que vai fazer um bolo para o Micael? Mas se fizerem, mandem uma fatia para a minha casa, pelo amor de Deus. Gente, dá 10 minutinhos para terminar. Quem quer fazer a oração para encerramento da reunião? Foi ótimo. Gostei muito. És tu, Isabela, tu és a especialista em oração. Eu convido o Sidney, o Arlindo, a Daniela. Eu não sei qual seria a oração. É o que vier do seu coração. Oração. Ação do coração. Pois pronto. Tem uma aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, Vamos lá. Cristo acima de nós. Cristo abaixo de nós. Cristo à nossa direita. Cristo à nossa esquerda. Cristo na nossa frente. Cristo nas nossas costas. Cristo nos olhos de quem nos vê. Cristo nos ouvidos de quem nos ouve. Cristo na boca de quem fala de nós. Cristo em mim. Cristo em todos. Cristo em todos os lugares. Agindo constantemente. A gente pedindo por ele ou não. Ele sempre está agindo. Essa é a oração que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é isso. Amém. 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 Muito bom. Obrigado. Bom. É isso, meus queridos. Foi ótimo. Obrigado pela presença de todos. Agradeço a presença de todos. Temos que desistir da palavra obrigado, né? Para não parecermos obrigados já. Temos que agradecer. Gratidão. Gratidão. Exatamente. Então, boa tarde a todos. Boa Tchau, tarde. Daniela. Obrigado, Senhor. Tchau a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.